Aqui com vocês, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo. Queria deixar um aviso, né? Eu sou o Luiz França, da família Podcast Algo Novo, juntamente com o Maurílio, juntamente com o André. Nós formamos o podcast Algo Novo. Primeiro eu queria deixar um aviso para vocês. Nós não estamos mais fazendo o nosso podcast semanal, né, todos aos domingos. Nós estamos fazendo um domingo sim, um domingo não, até mesmo para conseguirmos preparar algo melhor para vocês, algo de um conteúdo um pouco melhor para vocês. Hoje nós não tivemos, hoje é domingo, né? Hoje nós não tivemos o nosso podcast às 9 horas. No próximo domingo nós retornamos com o podcast. Vamos fazer um domingo bem legal aí, né? Estamos preparando um domingo bem legal para vocês. Vai ser um domingo especial, um domingo de agradecimento a Deus e de muita palavra, né? Sempre algo novo de Deus para a sua vida. Após esse aviso, né, eu quero deixar a mensagem de hoje para vocês. Isso não vai faltar no podcast, vamos alimentar a nossa página no Instagram, vídeos no YouTube, e eu quero deixar esse vídeo para vocês aqui. Quero falar sobre uma palavra. Quero falar sobre Mateus capítulo 7. Muitos utilizam essa palavra de uma maneira errada, de uma maneira simplista, de uma maneira simplesmente para dizer que algo é proibido, porque senão pode acontecer algo comigo. Essa palavra é o seguinte, né? Lá em Mateus 7 diz o seguinte, capítulo 7, versículo 1 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Muitas pessoas usam isso simplesmente para dizer, é proibido julgar. Eu não posso julgar ninguém porque eu vou ser julgado. Proibindo, falando que é errado julgar, mas não é isso que a Bíblia diz pra gente. Não é isso que Jesus quis dizer nessa palavra, nessa passagem onde Mateus narrou. É um versículo bem conhecido, que as pessoas utilizam então de maneira incorreta. Só que quando Jesus fala isso, né, ele faz uma clara referência lá a Levítico. Vamos na palavra para a gente, né, não errar. Lá em Levítico, quando Jesus fala não julgueis para que não sejais julgados, essa direção para Levítico fala o seguinte: em Levítico 19, versículo 15: não fareis injustiça no juízo, não respeitarás a pessoa do pobre, nem honrarás a pessoa de poder, mas com justiça julgará o teu próximo. Então, ou seja, é independente de ser pobre, de ser rico, de ser famoso, de ser anônimo, é indiferente. A justiça divina é indiferente a qualquer status social. Nessa mesma direção de Levítico, ele nos leva a Deuteronômio. E Deuteronômio 16, versículo 18, diz o seguinte pra gente. Versículo 19, diz o seguinte: não perverterás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás um presente, porque um presente cega os olhos do sábio, e perverte a palavra do justo. Então, ou seja, nós não podemos fazer acepção de pessoas no julgamento, né? Quando Jesus fala aqui em Mateus, vamos voltar aqui a palavra de Mateus. Se continuarmos na leitura do capítulo, né, diz o seguinte, só para a gente ter noção, né, do que está sendo dito, do que Jesus quis dizer com isso. Então ele fez uma referência a Levítico, a lei mosaica do Antigo Testamento. Levítico nos leva a Deuteronômio. E, voltando novamente a Mateus, diz o seguinte: porque com juízo, isso no versículo 2, o versículo 1, capítulo 7, versículo 1 de Mateus não julgueis para que não sejais julgados. Continuando, diz o seguinte: porque o juízo com que julgardes, sereis julgados.
E com a medida que medirdes, vos sereis medidos. E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebe a viga que está nos teus olhos? Ou como dirá o teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho e eis uma viga no teu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aqui eu li do versículo 2 ao versículo 5. Então, ou seja, não é proibido julgar, não é errado julgar, porém, Jesus faz um alerta para a gente aqui. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: não julgue aquilo que você não está preparado para ser julgado na mesma medida. Não condene publicamente aquilo que você comete no secreto. O irmão pode não ver, as pessoas, o mundo pode não ver, mas Jesus diz aqui, eu vejo. Então, o que Jesus quer dizer aqui é isso. Quando ele fala, não julgueis para não ser julgados, como pode você julgar o cisco do olho do seu irmão se você tem uma trave na frente dos seus olhos? O que Jesus deixa bem claro aqui é que nos utilizemos de justiça divina, de Deus, para julgarmos o outro. Deus é um Deus de amor, eu sempre falo isso, Deus é um Deus de amor, porém é um Deus, acima de tudo, de justiça. O amor dele é tão grande que ele nos cobra na justiça, na régua de Deus. Então, para julgar, vamos julgar segundo a palavra, segundo aquilo que a palavra nos diz. Então, meus irmãos, é isso. Essa palavra não quer dizer que é proibido ou errado julgar, até porque vamos dar alguns exemplos claros. Você que é pai, você que é mãe, você sabendo que uma pessoa, é uma palavra um pouco forte, mas você sabendo que uma pessoa é pedófila, você deixaria os seus filhos nas mãos dessa pessoa? Você não teria que julgar isso? E qual régua você usaria para julgar? Então é uma reflexão que a gente tem sim que julgar, temos sim, mas na medida de Deus, na medida da palavra. Continuando aqui em Mateus mesmo, né? É só ler a palavra, é só ler a Bíblia, vamos ler, vamos estudar, que está bem claro. Continuando aqui mesmo em Mateus, capítulo 7, lá no versículo 15, ele nos alerta sobre os falsos profetas, que diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas de espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, e nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não preciso dizer mais nada, né? Que a direção é essa. Não existe isso de não julgar e de não olhar o que está acontecendo. A árvore boa dá bom fruto, a árvore ruim dá fruto ruim ou nem dá fruto. Então conhecereis o homem segundo as suas obras. Aqui, depois em João também tem uma outra passagem que simplesmente Jesus fala do julgamento. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. O que é o reto juízo? O juízo de Deus, o juízo da palavra. Aquilo que nós conhecemos como correto, aquilo que nós conhecemos como verdadeiro, que está na palavra de Deus.
É isso que eu tenho para passar para vocês. Muito obrigado pela paciência aí. 10 minutos de vídeo. Mandem suas mensagens pra gente, se vocês quiserem que a gente falamos de algum assunto aí, que nós podemos colocar no podcast, ou podemos gravar um vídeo também falando, tá? Que a paz de Jesus esteja na sua casa agora, e que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.